Olá galera, vocês estão em mais um vídeo do Desvendando o Enigma. E desta vez é um vídeo tanto diferente, é um especial de Natal. E decidi que nesse especial nós vamos falar sobre um bichinho que representa muito bem essa data, a rena. Bom, então é isso, fiquem com o vídeo. A rena é um mamífero de grande porte que habita a tundra e as florestas boreais da Groenlândia, Escandinávia, Rússia, Alasca e Canadá. Divide em dois ecotipos, a tundra e a da floresta. A primeira anualmente migra cerca de 5.000 quilômetros em tundra e a floresta em grandes manadas, de mais de 500 mil de animais. Enquanto a segunda é bem menos numerosa, a expectativa de vida dela é de 12 a 16 anos. As renas são animais que possuem comprimento de aproximadamente 200 centímetros, altura de 68 centímetros e um peso que pode chegar até mais de 170 quilos. Comparando os machos e as fêmeas, é possível perceber que a fêmea é menor e menos pesada que o macho. As renas destacam-se pela presença de grandes chifres, tanto em machos quanto em fêmeas. Nas fêmeas, no entanto, os chifres são menores. Esses animais vivem em grandes rebanhos e realizam constantes migrações. As renas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se apenas de vegetais como capins, arbustos e líquens. A temporada reprodutiva geralmente apresenta seu pico durante o outono, e a cópula ocorre em maior quantidade ao entardecer e ao amanhecer. Durante o cio formam-se verdadeiros haréns. Os filhotes de renas nascem em junho, após uma gestação de mais de 220 dias. Geralmente a fêmea dá à luz apenas a um filhote, raramente nascem gêmeos, que fica em pé após alguns minutos depois do nascimento. O desmame ocorre por volta dos 5 meses de idade. Para ser sincera, não achei muitas informações sobre a evolução da rena e sua origem, mas achei um artigo falando que os cervídeos devem ter surgido no período do Pleistoceno e eles eram maiores do que os cervídeos atuais. O termo rena é um nome europeu. Na América do Norte, essa mesma espécie é conhecida como caribu. É importante destacar que, apesar das renas e caribus, os caribus são maiores e selvagens, e as renas são menores e foram domesticadas. Atualmente consideram-se 14 subespécies, das quais 2 foram extintas. Inclusive, a rena corre risco de extinção na natureza, caso nenhuma medida de proteção seja realizada. Em 2008, as renas eram classificadas na categoria menor preocupação. Entretanto, passaram para a categoria vulnerável em razão de um grande decréscimo na população, observando ao longo de 3 gerações. Provavelmente esse decréscimo está relacionado com mudanças do habitat, as quais podem causar problemas no fluxo migratório, e a caça e as mudanças climáticas também. As renas foram domesticadas há cerca de 2.000 anos atrás, na Europa. Na Mongólia, os membros da comunidade Tissatan, bom, eu não sei se estou pronunciando corretamente, já que eu não sei falar mongol. Lá eles usam as renas como modo de transporte para atravessar terrenos adversos. Desde pequenas, as crianças Tissatan são ensinadas a treinar e domesticar renas. Uma vez treinadas, as renas são muito companheiras até mesmo para os membros mais jovens da comunidade Tissatan. Tissatan pode ser traduzido como um pastor de renas. Eles ganham a vida como turistas que pagam para apresentações culturais, de artesanato e passeios sobre estas renas domesticadas. Domesticadas no norte da Europa e na Ásia há cerca de 2.000 anos atrás, as renas estavam quase certamente entre os primeiros animais domésticos com casco, de acordo com alguns especialistas, e são os únicos cervídeos realmente domesticados. As renas são muito conhecidas por serem os animais que carregam o trenó do Papai Noel, e voam segundo essa lenda. O trenó do Papai Noel é guiado por 9 renas voadoras. Sabemos que na cultura popular, o trenó do Papai Noel é puxado por renas, as quais na história são voadoras. A capacidade de voar dessas renas garante que todos os presentes sejam entregues a tempo para todas as crianças na noite de Natal. O trenó do Papai Noel é puxado por 9 renas, destacando-se Rodolfo. Essa rena apresenta um nariz vermelho e luminoso para guiar outras renas durante as tempestades. As 9 renas do Papai Noel são Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. Uma curiosidade interessante é o fato de que a rena Rodolfo não ter sido integrado sempre ao grupo das renas do Papai Noel. Na tradição anglo-saxônica original, só existiam 8 renas. A rena Rodolfo só se integrou no grupo mais tarde. De acordo com a lenda, o Papai Noel pediu para que essa rena
se integrasse ao grupo ao chegar em uma casa em uma noite de nevoeiro e ver a famosa rena com o nariz vermelho e luminoso. A história do Papai Noel teve origem em regiões que fazem parte atualmente da Turquia. Porém, a história se popularizou lá no norte da Europa e teve algumas alterações. No mito nórdico, o Papai Noel era representado por Odin. Odin é um deus nórdico, uma forte divindade. Odin cavalgava pelos céus Sleipnir. Não sei se estou pronunciando corretamente. O seu cavalo de 8 patas. Já no mito moderno, Papai Noel voa pelos céus no seu trenó puxado por renas. A imagem do conto do Papai Noel foi pelos Estados Unidos, porque há modernização do mito nesse país. A história do Papai Noel alcançou os Estados Unidos por meio de imigrantes holandeses que foram para lá no final do século. O conto ganhou força por conta de um poema falando sobre, escrito por Clement Clarke Moore, Uma Visão de São Nicolau, o nome. Essa marca realizou propagandas apresentando o Papai Noel na figura de um idoso barrigudo que usa uma roupa vermelha e tem uma grande barba branca. A imagem se tornou tão famosa e presente até hoje nas comemorações natalinas. De acordo com as representações atuais, Rodolfo é macho. Porém, seguindo a lógica biológica das coisas, Rodolfo seria fêmea. O primeiro relato escrito sobre o Papai Noel, tendo renas, foi em 1821. E desde então, a maioria das pessoas presumiu-se que as renas eram do sexo masculino. Mas um cientista diz que as pessoas estariam erradas. Rodolfo, a rena com o nariz vermelho, é na verdade uma fêmea, disseram os cientistas. Dizem que Rodolfo não pode ser macho porque as renas fêmeas ainda têm chifres no Natal. Os machos perdem os seus antes dos meados de dezembro. Isso é uma coisa natural chamada de descornação. É uma coisa que acontece com todos os cervídeos, eles perdem as suas galhadas. Eu vou explicar isso daqui. Isso ocorre em média uma vez por ano, na troca de estações. Mas no Brasil, o clima favorece que esse processo leve um pouco mais tempo para ocorrer, lembrando com os cervídeos do Brasil, porque renas não são do Brasil. A galhada desses animais é usada principalmente contra predadores e durante as disputas de acasalamento entre os machos. E a quantidade de testosterona, o hormônio masculino, influencia no crescimento e na queda dessas estruturas. Durante o período de acasalamento, que ocorre entre outono e inverno, esses animais seduzem as fêmeas disputando a atenção delas com outros machos. Já no início da primavera e fim do verão, com o fim do período de reprodução, começa uma mudança no corpo desses animais. Com isso, os chifres caem. Quando os dias ficam mais longos, o organismo reconhece que é verão por conta da quantidade de luz do período. Isso faz diminuir a produção de testosterona e o hormônio controlador da reprodução e também no desenvolvimento da galhada. O ciclo de crescimento das galhadas é influenciado por fatores como idade, nutrição e genética. Esse processo de desenvolvimento começa logo após a queda e leva alguns meses para crescer. É um fenômeno único e impressionante. Porém, nos cervídeos do Brasil não acontece essa troca anual da estrutura, do chamado fotoperíodo. As galhadas dos animais da nossa região costumam ficar com os chifres desenvolvidos por mais de um ano. As renas, tanto as fêmeas quanto os machos, possuem chifres, porém eles perdem os chifres em épocas diferentes. Os machos perdem os chifres em novembro ou começo de dezembro e as fêmeas mantêm as galhadas até abril ou maio. Quanto às renas do Papai Noel, se ainda ostentam chifres no Natal, até há esperanças de que elas sejam machos jovens, porque os machos jovens demoram mais tempo para perder a galhada, mas é mais provável que sejam fêmeas mesmo. Bom, agora vamos falar das renas na mídia. Lembrando, não existem lá grandes exemplos de renas na mídia, porque não é um animal que as pessoas costumam representar muito. Ele é mais representado mesmo em coisas do Natal. Então, a maioria dos filmes e coisas que eu vou citar aqui são relacionados ao Natal mesmo, tá bom? E eu vou deixar o nomezinho dos filmes aí. Eu posso não estar pronunciando 100% corretamente, porque alguns nomes são bem difíceis, enfim. Mas eu vou dar o meu melhor aqui. Nico, na Terra do Papai Noel. Beleza, gente? Esse filme do Nico, ele tem duas partes, né? Tem o Nico 1, tem o Nico 2. Tem o Nico na Terra do Papai Noel e tem o Nico 2, que se chama Little Brother Big Trouble. E Nico, um voo encantado em uma noite de Natal, que é na versão brasileira. É uma animação europeia de 2008 para as crianças e tem dublado. Já o Nico 2 é de 2012 e também tem dublado. Elliot é uma animação canadense infantil, também tem dublado. Um Natal Mágico é um filme norte-americano de 1989.
A protagonista é uma garota chamada Jéssica e ela ainda acredita no Papai Noel. Ela é filha de um fazendeiro até que um dia ela encontra uma rena com a perna machucada, que na verdade era a empinadora. Esse já não é um filme que não atrai apenas crianças, mas também pré-adolescentes. Também tem O Retorno da Empinadora, que é uma sequência de Um Natal Mágico, e ele é um filme de 2001. Como Salvar o Papai Noel. É uma animação de comédia para famílias e crianças, é de 2013. Apesar da rena não ser o personagem principal, ela faz parte da história também. Meu Papai é Noel 3. A Fuga do Papai Noel, um filme norte-americano de 2000, um filme para família com comédia, apesar da rena também não ser a principal. Que Fim Levou Papai Noel? Um filme de 2014, um filme de comédia para famílias, um filme do Reino Unido e dos Estados Unidos. Tom, um menino de 9 anos, amante do Natal, descobre que Papai Noel está escondido em sua garagem, após bater o seu trenó. Disposto a ajudá-lo, Tom pede ajuda ao seu pai, que concorda em levar o Papai Noel de volta para casa. A rena também marca presença aqui. Meu Papai é Noel, de 1994, um filme de comédia para a família, onde o Papai Noel sofre um acidente no telhado da casa de Elin, um bem-sucedido vendedor de brinquedos. Tio Elin, como não pode continuar seu trabalho, Noel pede para o vendedor entregue os presentes para as crianças naquela data. E as renas também marcam presença aqui. Pequeno Gobi, uma animação de 2010 para a família. Enquanto praticava snowboarding, o Pequeno Gobi e seu dragão Bibi sofrem um acidente. Bibi se machuca e o Pequeno Gobi procura ajuda do Papai Noel. Swan, Frozen de 2013 e Frozen 2 de 2019, uma animação dos Estados Unidos produzida pela Disney. Swan é uma rena amiga do leal Kristoff, que faz muito mais do que puxar seu trenó, é seu melhor conselheiro. Chopper, One Piece. Chopper é uma rena que causa uma ligeira estranheza em seu próprio rebanho por conta do seu nariz azul. Ele era maltratado. Ele comeu um dia a Hito Hito no Mi. Papai é Noel 2, é o 2002, um filme norte-americano de comédia. Apesar das renas não serem as principais, elas marcam presença aqui. Ano Novo Brilhante de Rodolfo, 1976, uma animação infantil produzida pelos Estados Unidos e o Japão. Rodolfo, The Movie, 1998, é uma animação para crianças. Rodolfo é uma rena que sonha em puxar o trenó do Papai Noel. No entanto, ele nasceu com um nariz vermelho, que emite uma luz brilhante. Seus colegas da escola caçoavam dele por conta do nariz. Rodolfo e Frost, Natal em Julho, 1979. É uma animação de comédia produzida pelos Estados Unidos e o Japão. Anos atrás, o Polo Norte era governado pela fada Lady Boreal, que concedeu à rena Rodolfo um nariz brilhante e mágico para proteger o Papai Noel de Winterbolt, um mago malvado. Um Menino Chamado Natal, 2021. 8 Noites de Loucura, 2000. É uma animação norte-americana, mas é para adolescentes e adultos. A Rena Branca, de 1952. Once Upon That Bull, uma versão do segundo filme do herói com um toque natalino. Bom, e aqui vai algumas curiosidades legais sobre renas. São os únicos cervídeos já domesticados. São os únicos cervídeos em que machos e fêmeas possuem chifres, pois os outros cervídeos apenas o macho tem chifre e a fêmea não. Apresentam um nariz altamente vascularizado, daí o nariz vermelho de Rodolfo. Esses vasos sanguíneos são importantes para manter a temperatura do nariz adequada em situações de frio extremo. O macho no cio emite sons como chocalhos roucos, rápidos e baixos. A fêmea dá luz a um único filhote, sendo raro o nascimento de gêmeos. O filhote, ao nascer, fica em pé após poucos minutos. Eles nadam muito bem. Bom, é isso. Sejam bem-vindos ao Enigma Animal. Vocês assistiram mais um vídeo desse canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E deixem aí nos comentários novos temas para o Desvendando Enigma, novas ideias, se vocês quiserem. E coloque aí um emojizinho de cervo, enfim, porque eu acho que não vai ter rena. Mas a gente dá esse jeitinho aí, né, gente? É isso e Feliz Natal a todos vocês. Mesmo que já tenha passado um pouco da data, porque esse vídeo está saindo um pouco depois. Mas fica aí com o meu Feliz Natal, é um especial de Natal pra vocês. Beijos e até a próxima.